Olá a todos vocês, o meu nome é Adriana Gomes, eu sou professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira e eu vim agradecer também a aceitação do meu trabalho para que eu possa apresentar para vocês um pouco da minha pesquisa. Eu vou compartilhar agora um slide para que a gente possa ver melhor e discutir de uma forma mais ampla a minha proposta. Bem, o trabalho que eu trouxe hoje para nós podermos discutir, ele é intitulado A Configuração do Aparato Punitivo Brasileiro durante a Transição de Regime e as deliberações sobre a criminalização do espiritismo entre os membros do Poder Judiciário. A minha proposta é trazer para vocês compreenderem como que o espiritismo foi criminalizado no Brasil, entendendo o espiritismo aqui de uma forma bastante ampla, porque no século XIX todas as religiões mediúnicas eram chamadas de espiritismo, sejam os cultos afro-brasileiros, ou seja, o espiritismo que foi sistematizado por Allan Kardec na França, e ele foi criminalizado. E como que foi a receptividade do Código Penal de 1890, em que foi criado o artigo 157, que criminalizou o espiritismo no Brasil? Bem, uma das fontes que a gente vai discutir hoje vai ser a Gazeta de Notícias, era um jornal que circulava no Rio de Janeiro, que tinha um valor acessível, daí a sua grande circulação, e que ele vai contribuir muito para todo esse processo de leitura do espiritismo no Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX. Então, inicialmente, o espiritismo ele era entendido como mais um ismo no Rio de Janeiro. Então, assim como se discutia socialismo, anarquismo, positivismo, se discutia o espiritismo de uma forma fenomenal, pela curiosidade, como algo novo que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, e que estava vindo também para o Brasil. Era dessa maneira. Entretanto, na década de 80, essas discussões elas ganharam uma outra conotação. O espiritismo ele passou a ser associado a algo negativo para a sociedade, a mazelas sejam de ordem pessoais e sociais. As práticas espíritas elas vão ser associadas a problemas de loucura, suicídio, assassinato, desaparecimento e, sobretudo, exercício ilegal da medicina, porque era muito comum os médiuns espíritas, seja de qual espiritismo for, atuarem na arte de curar. Como havia uma carência muito grande no Brasil de médicos e que as pessoas pudessem pagar esses médicos, as pessoas de poder aquisitivo mais baixo acabavam recorrendo a esses curandeiros espíritas, a esses médiuns espíritas e curandeiros de uma forma geral. A forma como a Gazeta ela vai começar a ver o espiritismo de forma pejorativa reverberava até em crônicas. Essa crônica que, por exemplo, coloquei para vocês, foi de um curandeiro espírita que foi chamado, uma crônica, para curar uma pessoa para mostrar o quanto ele era fraudulento. E aqui seria a cura realizada por meio do passe. No final dos anos 80, já indo até para os anos 90, início dos anos 90, nós vamos ter já uma guerra deflagrada em relação ao espiritismo. Vai começar a se entender que havia uma necessidade do Estado atuar para frear esse crescimento tão grande do espiritismo na arte de curar. Havia uma necessidade de construção de um bem jurídico em salvaguarda à saúde pública. E esse discurso, ele ganha uma força muito grande e acaba, de alguma maneira, sendo contemplado quando foi criado o Código Penal de 1890 e o espiritismo foi criminalizado no artigo 157, como vocês podem ver. No artigo 157 já inicia falando que era proibido praticar o espiritismo, a magia e os sortilégios, enfim, a pessoa poderia ir para a prisão. O que eu vou trazer para vocês agora é como que foi a elaboração desse Código Penal de 1890 e como esse artigo 157 ele foi discutido em âmbito jurídico. Assim que foi proclamada, assim que acabou a escravidão no Brasil, que foi abolida a escravidão no Brasil em 1888, o Joaquim Nabuco, que era um deputado abolicionista, ele compreendeu que deveria deixar de existir o Código Criminal de 1830, porque esse Código Criminal tinha uma série de artigos que falavam exclusivamente dos escravizados. Então, ele achava que não tinha mais como existir e propõe a criação de um novo Código Penal e foi aprovada essa ideia no Congresso. O Vieira de Araújo, que era um professor da universidade, da Faculdade de Direito do Recife, ele acaba pegando essa atribuição e escreve um anteprojeto. Ele escreve um anteprojeto que vai ser apreciado e vai ser refutado. Cabe ressaltar que esse anteprojeto, apesar de todas as situações anteriores, não vai criminalizar o espiritismo. Dentre esses pareceristas que vão refutar esse anteprojeto, um deles vai ficar com a responsabilidade de escrever um novo código para o Brasil, ainda na monarquia, mas não tinha ainda proclamado a república, e esse homem vai ser o João Batista
Pereira. Então, João Batista Pereira, ainda na monarquia no Brasil, ele começa a escrever um novo Código Penal. O Campos Salles, que era o ministro do Brasil na República, o que aconteceu? Quando Batista Pereira começou a escrever no Império, o Brasil proclamou a República, e ele ficou sem saber se aquele código que ele estava escrevendo tinha validade ou não. Mas aí o Campos Salles, que vai ser o ministro já da República, vai falar, não, continua a escrever o Código Penal do Brasil. Só que havia um problema, a questão do ordenamento jurídico. O Código Penal iria ficar pronto antes da Constituição. A Constituição brasileira, a nova Constituição republicana, só ficou pronta em 1891. Isso iria criar, já de imediato, uma série de antinomias, como criou entre essas leis, esse ordenamento jurídico brasileiro, que é a Constituição e o Código Penal de 1890. Bem, quando ficou pronto o projeto, né, do João Batista Pereira, ele foi levado para averiguação, somente 5 pessoas apreciaram e em 12 dias ele foi aprovado na íntegra. Pouquíssimas modificações foram realizadas e isso, obviamente, gerou um impacto muito grande do meio jurídico. Como que um Código Penal, em apenas 12 dias e por somente 5 pessoas, foi aprovado? Não houve diálogo entre os magistrados do país, a comissão aprovou quase que na totalidade, e o que a gente vai ter de novidade nesse código é que uma série de liberdades individuais elas vão ser cerceadas, sejam os imigrantes indesejáveis, os anarquistas, capoeiras e os espíritos. A capoeira também foi criminalizada no Brasil nesse Código Penal. E as críticas elas eram inúmeras. O Lima Drummond vai dizer que deveria ser criado um novo código para o país e que seria uma magnitude quem se dispusesse a fazer, seria um ato de patriotismo. O João Pereira Monteiro, ele vai dizer que o Código Penal de 1990 foi o pior de todos os códigos já conhecidos. Então, daí dá para vocês perceberem que vai ser um código muito desprezado pelos magistrados. Isso independia da linha, da diretriz de pensamento jurídico que existia no Brasil na ocasião. Especificamente, o que vai acontecer? Devido a essa situação toda de revés em relação ao Código Penal de 1990, mais uma vez o Vieira de Araújo vai propor um novo anteprojeto, em 1894, 4 anos após. Só que esse anteprojeto ele vai ser amplamente discutido, tão amplamente discutido nos espaços de direito no Brasil, que ele só vai ficar pronto em 1897, quando ele começa a tramitar no Congresso Brasileiro, é aprovado na Câmara dos Deputados, quando chega no Senado, ele nunca tramitou e ninguém entendeu o porquê dele não ter ido à frente, já que era algo que havia sido intensamente discutido. Cabe ressaltar que, em relação a esse anteprojeto, mais uma vez, o artigo 157, pelo olhar de Vieira de Araújo, não deveria ser criminalizado. Só que, dessa vez, ele vai usar como argumento de autoridade juízes que se defrontaram com pessoas enquadradas no artigo 157 e tiveram que lidar com elas nos tribunais de justiça. Então, ele vai pegar percepções do Gabriel Ferreira, do Miranda Ribeiro, do Lima Drummond e do Francisco José Vieira de Castro. De uma forma geral, eles vão entender que o espiritismo, praticar o espiritismo, era um exercício da liberdade de consciência, que havia, sim, pessoas que utilizavam o espiritismo como um subterfúgio para enganar, mas isso não é somente o espiritismo, outras religiões também poderiam, outras pessoas também com o argumento de outras religiões também poderiam utilizar esses recursos para enganar essas pessoas deveriam ser enquadradas, de acordo com Miranda Ribeiro e Lima Drummond, como pessoas como falsificadores por iludirem, enquadrados no artigo 353 e 355, e não ser enquadrados no artigo 157. Vieira de Castro, ele já vai dizer que a pessoa deveria ser enquadrada no crime de estelionato e que se a pessoa cometesse algum dano à saúde de alguém ou matasse alguém nessas supostas curas espíritas, ela deveria responder sim, mas por lesão corporal ou por homicídio, por crimes realmente que foram ocorridos e não pelo crime de praticar o espiritismo, e para ele era inadmissível que alguém falasse que queria exercer a possibilidade de exercer a profissão de feiticeiro, que a Constituição do Brasil permitiu o livre exercício de algumas profissões, mas ele vai considerar ser feiticeiro a não existência de uma profissão, não fazia parte do rol das profissões exequíveis existentes no Brasil. O Batista Pereira ele vai se manter em silêncio durante esse período, por mais que o Código Penal dele estivesse sendo extremamente
debatido e criticado. Ele se pronuncia inicialmente, sim, para os espíritas, que vão brigar muito com ele por meio da Federação Espírita Brasileira e por Bezerra de Menezes também, que vai ser um espírita muito considerado no Brasil, no 800, mas depois ele mantém um silêncio e ele só volta a falar quando ele vê o risco do seu Código Penal ser substituído. E ele se pronuncia num parecer da Ordem dos Advogados Brasileiros e nas suas notas históricas. Nesses dois documentos, ele se pronuncia totalmente favorável ao espiritismo continuar a ser crime. Na realidade, ele vai colocar o espiritismo e a capoeira no mesmo balaio e vai dizer que ambos são crimes indígenas, que deflagram, né, que denotam a idiosincrasia moral do meio do Brasil, né, que são situações que, na percepção dele, elas precisavam, sim, de prisão carcerária, porque senão não aconteceria nenhum tipo de controle. Em relação ao espiritismo, especificamente, essa ideia de cura vinda do além-túmulo era algo que no solo brasileiro tinha condições disso crescer, como crescia, estava crescendo, e na percepção dele, essa doença de difícil erradicação, que ele vai dizer que era uma endemia, o espiritismo, somente a prisão poderia controlar de alguma forma, porque isso já estava inerente ao brasileiro pela sua insubordinação, pela incivilidade, pela indisciplina. Então, somente a prisão poderia dar jeito nessa situação. É a percepção dele, foi tanta a percepção dele em 1890 e ele endossa também em 1897. Não houve mudança no seu pensamento. O Código Penal de 1890 ele vai ser tão debatido de forma negativa que em 1913, já no século XX, vão tentar também substituí-lo. O Galdino Siqueira vai escrever um anteprojeto, só que esse nem chega a tramitar no Congresso brasileiro, e nesse anteprojeto, o espiritismo também não seria criminalizado. E a justificativa do Galdino Siqueira era de que era uma figura delituosa na Constituição republicana existir um código que criminalizasse o espiritismo. O espiritismo seria, sim, uma religião que faria parte das ciências ocultas, o olhar dele, percepção dele, e que não tinha um porquê estar criminalizado. Óbvio, né, se as pessoas utilizassem o espiritismo como um subterfúgio para enganar as pessoas, para fraudar, elas deveriam sim ser punidas nos artigos do crime que elas teriam cometido, sobretudo o crime de estelionato. Bem, essa foi a minha fala, as fontes históricas que eu utilizei estão aqui, as fontes da web também, as leis, e muito obrigada.